Então, meu nome é Félix, eu estou hoje aqui representando a Casa Espírita Ceareiros do Bem, CESB, certo? E eu sou funcionário público estadual e caminho também no ramo empresarial. Eu sou espírita, né? E o espiritismo ele tem uma função essencial na sociedade. Eu costumo dizer que dentro do conhecimento histórico, a gente costuma dizer que o historiador ele tem a função de lembrar na sociedade o que os homens esqueceram. Eu faço esse paralelo com o espiritismo. E o espiritismo ele veio lembrar aos cristãos, à sociedade, os ensinamentos de Jesus. Né? O ensinamento de amor, de fraternidade, de solidariedade, e lembrar que nós, a construção do reino do Cristo, do reino de Deus, é uma responsabilidade de cada um de nós. Inicialmente, eu diria que a gente tem uma missão, que é servir. Servir. Porque quando você se dispõe a servir, se dispõe a ajudar, você já começa a dar um significado à sua vida. Então, o conselho inicial que eu daria para uma pessoa é você tentar se envolver dentro de uma instituição, dentro de uma comunidade, dentro de um movimento para dar sentido à sua vida. E o sentido à vida individual, o coletivo, você dá a partir que você se desprende de si mesmo e você começa a servir. Por quê? Um rio, o Papa Francisco colocou uma frase muito linda no dia desse. O rio ele não bebe de sua própria água. Uma árvore não come o seu próprio fruto. Então não adianta a gente achar que a vida ela só tem sentido para você acumular bens, para você acumular conhecimento. Eu vou fazer uma faculdade agora, eu vou ser médico. Qual a função do médico se não servir? Antes do médico ganhar o dinheiro com a consulta, ele está restaurando, ajudando na restauração da saúde de uma pessoa. Um advogado, antes de defender, de ganhar o dinheiro dos seus honorários, ele está defendendo o seu cliente, está falando pelo seu cliente aquilo que ele não sabia do ponto de vista técnico legal. Um professor se despreende todo dia, vai em uma sala de aula transmitir o seu conhecimento, ensinar alguém. Então, antes do salário cair na conta do professor para as despesas básicas de alimentação, de vestuário, ele está transmitindo conhecimento para alguém. Ele está ajudando alguém em um processo de aprendizado. Então, ele está servindo. Então, a vida ela ganha um sentido maior no momento que você se desprende de si mesmo e começa a entender que a vida serve para servir. Eu vou falar do ponto de vista do espiritismo, porque algumas religiões têm um entendimento e outras têm outro. Então, vou falar a partir do entendimento do espiritismo para que a gente compreenda melhor. Veja bem, de acordo com o Livro dos Espíritos, que é uma publicação de Allan Kardec, ele diz que todos nós, fomos criados com a mesma matriz, com as mesmas oportunidades, que a gente costuma dizer simples e ignorante no sentido da compreensão, e que estamos em um processo evolutivo, e todos nós evoluiremos um dia e nos tornaremos seres de luz, seres perfeitos. Às vezes eu costumo brincar assim, quando a gente conversa sobre isso, a gente olha o exemplo na sociedade de alguém que fez uma coisa bem, bem ruim. Aí a gente diz, nossa, essa pessoa um dia será perfeita. Por quê? As leis de Deus elas são inderrogáveis. Então, se há uma lei de progresso, há uma lei de evolução, o homem está neste caminho de progredir e de evoluir. E evoluir para quê? Para a perfeição. Então, compreendemos que nós
nascemos e temos nossa experiência em um corpo físico aqui na Terra. Que uma existência de 80, de 50, de 100 anos, ela não é suficiente para você evoluir no aspecto da perfeição, no aspecto de compreender, no aspecto de servir. Então, você, dentro daquele diálogo que Jesus teve com o mestre da lei de Israel, Nicodemos, que era necessário nascer de novo, né? E Nicodemos indagou, mas como é nascer de novo? Porventura entrar novamente no ventre de sua mãe? Não, o Espiritismo entende que a gente é um espírito eterno, né? Foi criado lá por Deus e que ele retorna à Terra através de um corpo físico, né? E que a gente não morre. O que morre é o corpo material com a desagregação das células, né? Parou de funcionar as células, o seu corpo material ele parou de funcionar. Então, você teve ali o desenlace. O seu espírito foi para o mundo espiritual e aquele mesmo espírito ele volta através de um novo nascer, né? De um novo nascer. Em um corpo humano de novo. Quando você está lá, né, através do ventre da sua mãe, você retorna e tem novas experiências de evolução e de progresso. Tá? Então, acreditar que a vida cessa com a morte do corpo físico, a gente espírita não acredita nisso. Acredita que a vida continua e ela é cíclica. Né? Você vai lá, volta, até um dia você entender, compreender as leis máximas de Deus e estar em um estágio de não mais necessidade de encarnar no planeta Terra, por exemplo. Por quê? Porque você já aprendeu a amar, você já aprendeu a perdoar, você já aprendeu a servir, você já está em um nível de perfeição para estar próximo a Deus. Porque a gente pode até imaginar, né? Nossa, eu agora estivesse diante de Deus com as minhas imperfeições, com as minhas limitações, eu não ia compreender Deus. Então eu tenho que evoluir a um ponto, né, de progresso, de intelectual, de entendimento, de espiritual, para poder ter essa vivência nos reinos celestes. Imaginar que tudo é fruto do acaso é algo que foge, assim, no meu entendimento, né, a perfeição que é o universo. A perfeição que é o universo. Veja bem, você está ali sentado na areia da praia, tá? O mar está à sua frente. O mar vem até aquele limite e volta. Por quê? Dentro do magnetismo lunar, né, do alinhamento dos planetas, a gente entende, né, a ciência sabe que o mar ele vem até ali e retorna. Então você tem aquela confiança de que o mar não vai avançar, né, não vai sair lá do litoral aqui do Rio Grande do Norte, por exemplo, e vem até Caicó. Você senta na cadeira ali na beira do mar e fica. Por quê? Porque há um alinhamento dos planetas, né, que permite que o magnetismo lunar entenda, organize esse fluxo, esse funcionamento. Então, tudo está dentro de um plasma divino, né, de um entendimento de que Deus é o grande arquiteto, o grande criador de tudo isso. Por quê? Se a gente pudesse pensar que o mundo, que o ser humano, né, seria a obra do acaso, a gente negaria, né, negaria a ciência. A gente negaria a ciência. Por quê? Se os planetas eles estão alinhados de uma forma, né, que se o Sol tivesse alguns quilômetros mais próximo da Terra, não haveria vida na Terra. Se por outro lado o Sol tivesse mais distante, alguns quilômetros da Terra, também não haveria vida na Terra, porque congelaria. Ou se estivesse mais perto, queimaríamos. Então tudo isso é obra do acaso?
né? Então, eu particularmente, a partir do conhecimento da doutrina espírita, da ciência, eu não acredito que tudo isso seja obra do acaso. Logo, o acaso não existe. O espiritismo ele é religião, ciência, né, e filosofia. Então, esse existir dentro de uma concepção espírita seria não apenas um movimento, né, de um corpo físico, nem seria apenas uma fé imbuída da certeza de que a vida continua após a morte. Tá? Mas o existir seria você ser construtor de um reino de paz, de amor, de justiça, de solidariedade, de perdão, de luz. Porque esse é o reino que Jesus veio anunciar para nós. E ele nos deu responsabilidades neste reino. Nós não somos inertes, né? Jesus disse que Deus trabalha até hoje. A gente pode imaginar, se Deus trabalha até hoje, né, então a inércia não combina com Deus, não combina com a construção do seu reino. Então, o existir seria, dentro dessa concepção, você estar em movimento, você ser construtor desse reino. E como é que você vai ser construtor do reino? Olha só que responsabilidade. Você é construtor de uma cidade, prefeito de uma cidade, um exemplo. Você tem responsabilidades imensas, né? Agora, você ser construtor do reino do Cristo, a sua responsabilidade ela aumenta ainda mais. Por quê? Você vai ser exatamente alguém tolerante na sociedade. Nós estamos vivendo uma sociedade de muito acirramento, sobretudo nas ideias, no campo das ideias. Então, construtor desse reino é você respeitar a opinião do outro, por entender que o outro, né, ele tem um limite de compreensão e ele tem um tempo de compreender aquilo ali. Então, existir é você compreender o outro. Por outro lado, existir é também você servir ao outro, não ficar preso, clausurado, mas você entrar em uma esfera construtiva. Então, existir é movimentar-se, é você estar dentro desse plasma divino, em sintonia com o outro, em comunidade e com responsabilidade. Porque eu posso simplesmente isolar no topo de uma montanha, mas que graça teria disso se eu não convivesse com o outro, se eu não fosse tolerante com o outro, se no momento que eu saio aqui na rua, alguém colide, bate no meu carro e eu não tenho a compreensão, eu ir para o acirramento, né, com aquelas brigas de trânsito, de violência, etc. Então, existir é você viver em comunidade, você viver em harmonia, você viver em construção constante desse espaço que nós todos, enquanto sociedade, precisamos dele de uma forma harmônica, né? De uma forma harmônica. Porque se você foge dessa harmonia do universo, se um planeta está mais distante, se sai da rota, se colide, se a gente tem uma maré que o continente se acaba, né? Se os astros precisam viver nessa harmonia, muito mais nós humanos, dentro desse existir, precisamos viver em harmonia.